Vamos abrir as nossas Bíblias em dois trechos. Um é o nosso trecho costumeiro, Apocalipse capítulo 1, versículos 1 e 2. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. E no Evangelho de João, no capítulo 17, João 17, versículos 4 e 5. Palavras do Senhor Jesus nessa oração que ele faz ao final do seu ministério terreno. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Vamos ter mais uma oração, irmãos. Pai amado, nós estamos aqui reunidos no Teu nome. Não estamos reunidos no nome de nenhum homem, nenhuma pessoa, nenhuma instituição. Estamos aqui reunidos no nome do Senhor Jesus, Teu amado Filho. Senhor Jesus, queremos reconhecer a Tua presença entre nós. Tu prometeste, onde 2 ou 3 estivessem reunidos em Teu nome, Tu estarias no meio deles. Senhor, queremos reconhecer-te aqui. Sabemos que Tu estás aqui. Queremos remover as sandálias dos nossos pés para ouvir as Tuas palavras de vida eterna. Senhor, queremos todos nós aqui nos colocar aos Teus pés. Fala conosco. Encontra os nossos corações bem dispostos, desejosos de Te ouvir, de ouvir a Tua voz. Tira de nós todo o cansaço, toda a distração, toda a agitação, toda e qualquer coisa que nos afaste de Ti. Fala conosco, Senhor. Fala aos nossos corações. Queremos ser despertados por Ti. Pedimos isso, Pai amado, no nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus. Amém. Temos compartilhado aqui, meus irmãos, nesse evento, nessa conferência, sobre a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Entendemos que estar fundamentados na palavra de Deus e no testemunho de Jesus Cristo é o meio pelo qual nós podemos receber visão celestial para os dias do fim. Precisamos ter os nossos olhos abertos. O véu precisa ser removido para que nós vejamos como Deus vê o tempo em que nós estamos vivendo. Para que nós não sejamos confundidos. Para que nós não sejamos arrastados com a correnteza. Mas para que nós possamos caminhar com o nosso Deus. Já consideramos sobre a palavra de Deus, sobre o Logos e sobre o Rema. Já falamos que o Logos se refere a toda a palavra de Deus.
A palavra de Deus como um todo. Nós precisamos conhecer essa palavra de Deus de uma forma sistemática, de uma forma abrangente. Nós não podemos ser pobres com a palavra de Deus. Esse é um problema que nós não resolvemos em pouco tempo. Mas certamente já temos acumulado algum conhecimento da palavra de Deus. E devemos ir preenchendo as lacunas até que tenhamos uma noção sólida de Gênesis a Apocalipse. Esse é o desejo de Deus. E que essa palavra esteja guardada no nosso coração. Esse encher-se com a palavra deve ser contínuo. Jamais deve parar. A partir desse depósito que vai sendo formado, nós podemos receber os remas de Deus. Aquelas palavras vivas que o Espírito Santo vai usar para trabalhar com a nossa vida, para nos transformar à imagem e semelhança do nosso Senhor. É importante lembrar, os remas vivos de Deus, eles não são uma experiência mística, eles não são uma iluminação sobrenatural que vem do nada. E aparece aquele versículo e aquilo decide o curso da minha vida. Cuidado, irmãos. O rema, ele vem de um logos consolidado. É uma palavra que vem a partir de um conhecimento do todo. Ele não é uma coisa fora do contexto. Ele não é uma coisa isolada. Como nós estamos crescendo na palavra de Deus, então, aquele rema vem dentro do contexto da palavra de Deus para direcionar a nossa vida, para transformar a nossa vida. E além disso, a primeira obra dos remas de Deus não é externa a nós. Nós não vamos receber palavra para os outros. Nós não vamos receber direção para coisas externas. A primeira coisa que o rema vem fazer é nos transformar. Então, esse é o primeiro fundamento que nós precisamos. Palavra de Deus, armazenada no coração e operante no nosso viver diário, interferindo na nossa vida. É o próprio Senhor, pelo seu Espírito, que usa a palavra para nos transformar. Hoje nós queremos introduzir a segunda parte, o testemunho de Jesus Cristo. João usou essas duas coisas, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Aqui o testemunho, a palavra testemunho, ela é como uma evidência em um tribunal. João usou o testemunho de Jesus Cristo para atestar a visão que ele recebeu. O que isso quer dizer? Que ele percebeu naquela visão as evidências da pessoa de Cristo. Ele pôde detectar ali as evidências de Cristo Jesus, do Espírito de Cristo, da pessoa de Cristo, estavam na sua visão. Por isso ele pode dizer, esta é uma visão celestial. Será que nós sabemos detectar as evidências de Cristo? Nas coisas, nas pessoas, em nós mesmos? É uma coisa muito interessante nós lembrarmos de casos como o da igreja de Laodiceia, que é uma daquelas 7 igrejas que estão descritas ali nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. A igreja de Laodiceia é um caso muito interessante. Ela é a última das 7 igrejas ali mencionadas. E, portanto, se nós lembrarmos que o livro de Apocalipse, por ser um livro de profecia, e pelo fato de aquelas igrejas representarem a história da igreja ao longo de toda a dispensação da graça,
São 7 igrejas. O número 7 na Bíblia ele fala de uma coisa perfeita, completa do ponto de vista terreno. Esse é o significado do número 7 na Bíblia. 7 igrejas então nos contam a história da igreja. E a última dessas 7 igrejas é a igreja de Laodiceia. E certamente vocês lembram, se quiserem abrir, está lá em Apocalipse 3, no final do livro. Vocês lembram quais são as características dessa igreja? O Senhor diz ali no versículo 15: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Apocalipse 3,15. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, aqui nós vemos uma igreja que tinha um conceito muito elevado de si própria. Uma igreja que se considerava muito rica. Às vezes nós agradecemos ao Senhor, porque Ele é tão gracioso e dadivoso conosco. Ele é tão bondoso, Ele nos concede tantas coisas, tantas bênçãos. E isso é muito bom, que nós agradeçamos a Deus. Mas nós temos que cuidar, porque às vezes nós começamos a ficar muito conscientes da bênção de Deus. E nós começamos a nos orgulhar da bênção de Deus. Em Laodiceia aconteceu um processo. Eles foram abençoados por Deus. Eles começaram a ficar conscientes da bênção de Deus. E eles acabaram esquecendo do Senhor. No final dessa carta, nós temos o Senhor dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Os irmãos percebem o que aconteceu em Laodiceia? O Senhor Jesus deve ser o centro da igreja. O Senhor Jesus deve ser o foco dos afetos da igreja. Mas aqui, o Senhor Jesus está do lado de fora da igreja. Para que Ele possa atuar na igreja, Ele está batendo na porta. Ele tenta entrar de volta. Vocês percebem a situação dramática que aconteceu com Laodiceia? Eles seguiram adiante. Eles seguiram se reunindo, eles seguiram fazendo muitas coisas. Eles seguiam certamente como uma igreja numerosa, rica, abundante. Mas o Senhor já não estava lá e eles não tinham percebido. Eles continuavam pregando, cantando, fazendo tudo o que sempre haviam feito. Mas o Senhor tinha saído de lá. E eles não tinham percebido. Hoje em dia, nós vemos com muita frequência um cristianismo sem Cristo. Claro que se fala de Cristo,
O nome de Cristo às vezes está escrito em placas. Mas será que Cristo é o supremo objeto dos afetos, do foco da sua igreja? Será que outras coisas não tomaram o lugar dele? Por isso a importância do testemunho de Jesus Cristo. Evidências de que Cristo está aqui. Marcas claras da sua presença. Paulo nos fala, em termos individuais, ao final da Epístola aos Gálatas: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Paulo trazia as feridas dos apedrejamentos, dos sofrimentos, das prisões e cadeias, por causa do testemunho de Jesus Cristo. Essas marcas eram a evidência de Cristo que ele apresenta aos Gálatas. Testemunho de Jesus Cristo. Como isso é importante, que na nossa vida individual, que na nossa vida coletiva da igreja, haja o testemunho de Jesus Cristo. Como é importante que nós tenhamos o aroma de Cristo. Esse aroma é de vida para os filhos de Deus e é aroma de morte para os que se perdem, que deve conscientizá-los da morte e trazê-los para a vida. Fragrância, perfume, o bom perfume de Cristo. Por isso nós estamos estudando o testemunho de Jesus Cristo. O texto de João que nós lemos, ele é bastante interessante, porque aqui nós vemos dois aspectos desse testemunho que nós queremos ver. João 17, 4 e 5. O Senhor diz ao Pai na sua oração assim, João 17, 4: Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Aqui nós vemos, meus irmãos, o Senhor falar da sua glória terrena. Eu te glorifiquei na terra. Sim, vocês lembram que lá em João 1,14, João disse, lá no início do Evangelho, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como de unigênito do Pai. João viu a sua glória terrena. E aqui o Senhor Jesus fala, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. O Senhor Jesus tem uma glória que é a sua glória terrena, a glória da sua pessoa, a glória da sua humanidade. Essa glória terrena do Senhor Jesus diz respeito ao que Ele foi como homem aqui na terra e ao que Ele fez como homem na cruz do Calvário. Esse é um aspecto da glória do Senhor que está aqui. Mas existe outro aspecto, que é o versículo 5 de João 17. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Há uma glória celestial do Senhor Jesus. Essa é uma outra glória. Esse não é tema para hoje, é tema para amanhã de manhã. Mas existem esses dois aspectos do testemunho de Jesus que nós precisamos ver. A sua glória terrena e a sua glória celestial. E hoje nós queremos focar na glória terrena do Senhor Jesus. Hoje à noite. Ter esse testemunho
da glória terrena do Senhor Jesus significa conhecer a humanidade do Senhor Jesus. Conhecer a sua obra, ou seja, saber quem Ele é como homem e o que Ele fez aqui na terra. Nisso nós vemos a sua glória terrena. O Evangelho de João nos dá vários episódios. Já lemos João 1,14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. No versículo 29, nós vemos João Batista dizer: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós vemos também João Batista dizer no versículo 34, pois eu de fato vi e tenho testificado que Ele é o Filho de Deus. Meus irmãos, esses são testemunhos do apóstolo João, de João Batista, o profeta, a respeito dessa pessoa. André, nós já lemos esse versículo também, quando ele achou o seu próprio irmão, versículo 41 de João 1, achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Filipe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Esse é o versículo 45. No versículo 49 nós temos Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Meu irmão, minha irmã, quem tu estás procurando nessa terra? Estes homens aqui acharam quem eles estavam procurando. De alguma forma eles foram levados a ter altas expectativas, muito elevadas, e eles encontraram aquele que correspondia às suas expectativas. Capítulo 4 de João, versículo 42. Os samaritanos, a aldeia da mulher samaritana, ela testificou a respeito do Senhor para os seus vizinhos, habitantes daquela aldeia. E os samaritanos vieram ter com Jesus. Ouviram a Jesus, creram por causa da sua palavra. E no versículo 42, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. João 7, pouco adiante, versículo 45. Os guardas do templo, os sacerdotes mandaram que eles fossem prender Jesus. Vão lá e tragam esse homem. E eles foram. Foram lá. Chegaram lá e Jesus estava falando. Eles voltaram sem Jesus. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como esse homem. Jamais alguém falou como esse homem. Aqueles guardas rudes, homens acostumados
a bater nos outros. Ouviram as palavras do Senhor e foram desmanchados. Jamais alguém falou como esse homem. Nós já encontramos essa pessoa, irmãos? Eu creio que sim. Nós precisamos reconhecê-lo no seu falar. João 20, lá no final. Capítulo 20 de João. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Meus irmãos, aqui nós vemos confissões a respeito da glória terrena do nosso Senhor. Será que nós já confessamos ao nosso Senhor dessa forma? Você já foi ao Senhor alguma vez e confessou Ele dessa forma? Senhor meu e Deus meu. Senhor, jamais alguém falou comigo como Tu falas. Senhor, Tu és o Filho de Deus, Tu és o Rei, não só de Israel, mas o Rei da Glória. Meus irmãos, como nós precisamos contemplar o nosso Senhor? Nós somos cristãos. Nós nascemos de novo por causa de Cristo. Será que nós conhecemos o nosso Senhor? Nós precisamos conhecer o Senhor dessa forma, porque o Senhor Jesus, Ele representa uma nova humanidade. Em 2 Coríntios e em Gálatas, Paulo fala sobre a nova criação. Coríntios ele diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criação. Nossa Bíblia diz criatura, mas o texto grego é criação. Em Gálatas 6 também diz nova criação. O que isso significa? Quando Cristo veio a esse mundo e se fez carne, quando Ele viveu nessa terra, quando Ele foi até aquela cruz e deu a sua vida por nós, Ele criou uma nova humanidade. E hoje, meus irmãos, nós temos 2 tipos de pessoas nesse mundo. A velha humanidade, que está ligada a Adão e a raça humana caída e arruinada, e a nova humanidade, introduzida por Cristo Jesus. É muito importante nós conhecermos aquele que expressa essa nova humanidade. Nós não pertencemos mais à velha humanidade. Nós devemos expressar as qualidades, a vida da nova humanidade. Que humanidade é essa? Por isso que nós precisamos conhecer o nosso Senhor. Conhecer a sua vida humana, a sua perfeição, o seu caráter, a sua pessoa. Precisamos conhecê-lo na sua glória terrena. Muitas pessoas veem a vida do Senhor e elas não conseguem acreditar que alguém tão perfeito
tenha vindo realmente em carne. Então existem, por causa disso, na história da igreja, muitas heresias. De pessoas que disseram que o Senhor Jesus, na verdade, foi um espírito que se materializou por algum tempo. Meus irmãos, o Verbo se fez carne. João escreve o seu evangelho depois dos outros evangelhos. Porque João já vive numa época, quando ele escreve o seu evangelho, o Apocalipse e as epístolas, ele já vive numa época posterior à da primeira geração da igreja. Pedro já havia partido para a glória, crucificado. Paulo já havia sido executado. Possivelmente todos os apóstolos do Senhor, os 12, os 11, exceto João, já haviam partido. João estava só. E ele sente aquele encargo. E uma das coisas que ele tem que dizer é: o Verbo se fez carne. Numa das suas epístolas, segundo João, ele é muito direto nisso. Segundo João, é um livro pouco conhecido, né? Não sei qual foi a última vez que vocês viram alguém citar a segunda epístola de João. Só tem 13 versículos, né? Olha o que ele diz, segundo João 7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Nosso Senhor veio em carne, habitou entre nós como homem e trouxe para esse mundo a nova humanidade. Meus irmãos, nós devemos conhecer essa nova humanidade e participar dela. O testemunho da igreja é viver uma vida diferente da velha humanidade. A nova humanidade que o Senhor Jesus trouxe quando veio habitar entre nós, cheio de graça e de verdade. Sim, o Senhor veio em carne. Nós reconhecemos isso. Ele era verdadeiramente Deus antes de vir em carne. E quando ele se fez carne, ele não deixou de ser Deus. Ele passou a ser Deus e ser homem. Sim, ele deixou de lado por um tempo as prerrogativas da sua divindade. Ele deixou de lado por um tempo a sua glória, a sua majestade celestial, a sua onipotência, a sua onipresença, a sua onisciência. Essas são prerrogativas divinas que o Senhor, por um tempo, deixou de lado. É isso que significa, lá em Filipenses 2, o esvaziamento do Senhor. E Ele fez isso, irmãos, para se tornar como um de nós, para se colocar em condições similares à nossa humanidade, mas sem pecado. Ele se esvaziou e se fez carne. Só que, à medida em que nós começamos a conhecer o Senhor, isso nos traz um problema. Nós começamos a conhecer o Senhor e descobrimos que Ele é muito diferente de nós. A sua humanidade é muito diferente da nossa.
E o propósito de Deus é justamente esse. É mostrar esse contraste. Porque a vontade de Deus é que Cristo seja formado em nós. Está lá em Gálatas 4. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Isso está lá em Romanos 8. Se não me engano, 27 e 28. Se eu estiver errado, alguém me corrija. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, a estes predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A nossa humanidade é muito diferente da humanidade do Senhor. Lá no finzinho do Evangelho de João, João 21, 24 e 25, tem um versículo muito interessante. É o final do Evangelho. E João diz o seguinte, João 21, 24 e 25. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas, e as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Meus irmãos, isso aqui só está falando do Jesus encarnado. A vida terrena do Senhor. Meus irmãos, esses 33 anos e meio foram tão ricos, foram tão densos, tão cheios de Deus, que se fossem relatados todos os atos, feitos, momentos da vida de Jesus, no mundo inteiro, não caberiam os livros que seriam escritos. Vocês já imaginaram isso? Vocês já foram numa biblioteca grande, biblioteca de vários andares, onde a gente caminha no meio de prateleiras de livros, para cima, para baixo, para o meio, livros, livros, livros. Imaginem o mundo inteiro virado numa gigantesca biblioteca. Não seria suficiente. Porque essa é uma vida extraordinária. A vida de Jesus é uma vida extraordinária. Meus irmãos, acaso isso não move o nosso coração? Como nós precisamos contemplar essa vida? Como nós precisamos olhar para o Senhor, olhar para as Escrituras que apresentam esse Senhor e nos deixar encher pela sua beleza, pela sua formosura. Nós não podemos nos contentar com nada menos do que isso. Meus irmãos, leiam os Evangelhos. Mas não só leiam os Evangelhos. Estudem os Evangelhos. Leiam 3, 4, 5 versões diferentes. Medite em cada episódio da vida do Senhor nos Evangelhos. Reconstrua as cenas dos Evangelhos. Se coloque dentro daquelas cenas.
Na sua mente, encene aqueles personagens se movendo. E contemple o Senhor. Peça graça para Ele. Se deixe saturar pela beleza do Senhor. A palavra de Deus quer nos mostrar esse Cristo inesgotável, insondável. O Evangelho segundo Paulo é o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O que é insondável? Insondável quer dizer, meus irmãos, é tão profundo que não tem mais fim. Se a gente for entrar nessas profundezas, elas não têm fim. O Senhor Jesus disse na sua oração: e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna será para sempre conhecê-lo. Conhecer a Jesus Cristo que o Pai enviou. Inesgotável, insondável. Meus irmãos, que os nossos olhos sejam abertos para a beleza do Senhor. Quando Deus criou o homem, Deus o criou e o colocou num jardim. E no meio daquele jardim havia uma árvore chamada Árvore da Vida. Havia muitas árvores frutíferas naquele jardim, muitas. O homem podia se alimentar de todas elas. Mas havia uma árvore especial, cujo nome era Árvore da Vida. Essa árvore tipifica o nosso Senhor. O homem deveria comer dessa árvore. E quando ele comesse, ele receberia vida. A vida de Deus. Vida eterna. A vida de Cristo. Esse é o propósito de Deus. Nós sabemos o que aconteceu. O homem comeu da árvore que ele não deveria comer. E escolheu a si próprio. Por causa disso, caiu em ruína e no pecado. Mas em Cristo Jesus, a nova humanidade é introduzida. Nele, tudo que foi perdido em Adão e muito mais é alcançado. O Senhor Jesus não veio apenas para resolver o problema do nosso pecado. Ele veio para nos elevar para um novo nível de vida, que foi o nível planejado desde o início pelo Pai. E por isso, irmãos, nós precisamos olhar para esse Cristo que andou aqui por essa terra. Esse Cristo terreno, o nosso Senhor encarnado, vivendo entre os homens, porque ali nós vemos o supremo propósito de Deus. Ali nós vemos o alvo para as nossas vidas. Ali nós vemos a referência. E o Espírito Santo vai trabalhar em nós para que aquela pessoa seja formada em nós. Como nós precisamos ver o Senhor? Porque só assim nós vamos cooperar com Ele. De outro modo, nós vamos tentar melhorar as nossas vidas. Nós vamos nos contentar com uma obrinha aqui, uma reforminha ali. Nós vamos viver um cristianismo subnormal. Mas quando nós vemos o Senhor, nós vemos o propósito de Deus, nós vemos a sua glória, então nós podemos cooperar com o Espírito Santo para que Ele seja formado em nós. Ele é a suprema referência para o nosso viver. O Pai fez questão, durante os dias da carne do Senhor Jesus, de atestar, de colocar o seu selo sobre a vida do Senhor Jesus.
Lá no capítulo 3 de Mateus, versículo 17. Mateus 3, 17. O Senhor Jesus ele vai ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista. E quando ele desce as águas e sai de lá, os céus se abriram. Interessante, né, irmãos? Como nós vemos na palavra de Deus os céus se abrirem. Nós temos falado nesses dias sobre a necessidade de céu aberto, de nós termos céu aberto, de nós enxergarmos as realidades celestiais. Aqui o Senhor sai das águas do batismo, os céus se abrem e a voz de Deus vem. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Deus faz questão de dizer: meu filho já tem 30 anos como homem. E até aqui, eu tive nele todo o meu prazer. É um testemunho do céu. Este homem Jesus, ao iniciar o seu ministério, ele é atestado por Deus. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Perfeito. Se passam 3 anos, e o Senhor já está perto de entrar em Jerusalém para oferecer sua vida na cruz. Mateus, capítulo 17, versículo 5. O Senhor leva 3 de seus discípulos ao topo de um monte e lá ele é transfigurado. Aparecem Moisés e Elias. Pedro fica muito agitado, muito entusiasmado, quer fazer tendas para os 3. Então veio uma nuvem luminosa que os envolve. E do meio da nuvem outra vez o céu se manifesta. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. – 33 anos. O testemunho do céu continua o mesmo. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Em João 8, 29, Evangelho de João no capítulo 8, 29, nós vemos o outro lado dessa realidade. O próprio Senhor Jesus, ele tinha consciência da sua vida diante do Pai. João 8, 29, o Senhor fala assim: e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. O Senhor tinha consciência, meus irmãos, que Ele fazia sempre o que agradava ao Pai. O Pai estava sempre com Ele. E Ele sempre agradava o Pai. Meus irmãos, essa é a nova humanidade. Será que nós podemos viver essa humanidade? Será que ela está ao nosso alcance? Na Bíblia nós vemos vários personagens, várias pessoas homens que Deus usa e que têm as suas qualidades.
Moisés, por exemplo, se diz que ele era o mais manso homem que houve na terra, né? A mansidão de Moisés é exemplar nas Escrituras. No entanto, nós sabemos muito bem que Moisés se irritou em Meribá com o povo. Deus mandou ele falar com a rocha. Ele bateu 2 vezes na rocha. E ainda fez um discurso acusando o povo, chamando o povo de rebelde. Eles eram rebeldes mesmo, mas Deus não mandou ele fazer isso. O mais manso dentre os homens perdeu a paciência. E não foi só essa vez. Se vocês lerem, vocês vão ver que outras vezes Moisés se cansou. Jó. Se diz que Jó era o mais paciente, né? Tiago fala da paciência de Jó. Mas quando aqueles 3 amigos vieram, o Jó estava aguentando, né? Aquela situação horrível na qual ele estava. Tinha perdido tudo, todos os bens, toda a família, e ainda perdeu a saúde, estava numa situação miserável. Mas quando vieram aqueles 3 amigos, a paciência de Jó se foi. Aí ele não aguentou mais. Aí começou a amaldiçoar o dia que nasceu, né? Não amaldiçoou a Deus, isso não. Mas a paciência de Jó se foi também. Davi, o homem segundo o coração de Deus, o homem com o coração perfeito. Deus mesmo fez questão de dizer isso. Encontrei em Davi um servo segundo o meu coração. No entanto, nós sabemos que Davi teve grandes tropeços na sua vida. Salomão, um homem cheio de sabedoria, o mais sábio entre os homens. Deus lhe concedeu sabedoria inigualável. Mas do meio para o fim da vida, mesmo com toda aquela sabedoria, ele se desviou dos caminhos do Senhor. Se atrapalhou feio. João. Sabemos que João, né, já vimos isso, o apóstolo do amor, né? Mas o Espírito Santo teve que fazer uma obra. Porque ele era o filho do trovão. E trovejou várias vezes. Pedro, enérgico, decidido, firme. Mas lá em torno da fogueira, quando apertaram com ele, ele traiu o Senhor, né? Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque nós vemos que nós somos assim. Nós temos até alguns pontos na nossa personalidade, na nossa característica, que os outros podem ver e dizer, aquele irmão é muito amável, aquela irmã é muito querida, aquele irmão é super generoso, aquele irmão sabe como escutar os outros, né? Aquele irmão é sábio, ele sabe dar bons conselhos. Todos nós temos, né? Mas por que aparecem essas características? Porque nós temos muitos defeitos. E as características positivas, então, são as coisas que podem saltar. O que tem de bom é o que aparece. Vocês já perceberam que o Senhor Jesus, a gente não consegue enxergar características fortes da personalidade dele? Não tem. Por quê? Porque ele é o homem perfeito. E tudo nele está na justa medida, na justa proporção. O Senhor Jesus não tem nada de extremos. Ele não tem nenhum desequilíbrio. Ele é perfeitamente equilibrado no seu caráter. Quando ele tem que ser paciente e amoroso, ele é paciente e amoroso. Quando ele tem que ser enérgico e duro, ele é. A coisa certa na hora certa. Quando ele tem que falar, ele fala. Quando ele tem que ficar quieto,
ele fica quieto. Ele não é falastrão, nem é quietão. O Senhor Jesus tem um caráter perfeitamente equilibrado. Ele sabe quando agir, ele sabe quando parar. Ele sabe quando descansar e quando trabalhar. O Senhor Jesus nunca teve vergonha de alguma coisa que fez, nunca ficou constrangido em nenhuma situação, nunca foi pego de surpresa em nada. Que caráter, que pessoa. Tudo nele está equilibrado. Nós não conseguimos dizer nada dele. Ele é perfeito. Ele não é como nós. A humanidade do Senhor Jesus é diferente da nossa. Meus irmãos, é preciso nós entendermos isso. Ele trouxe uma nova humanidade e nós precisamos ser levados a experimentar essa nova humanidade do Senhor Jesus. Diante disso, que características de Jesus nós podemos olhar e dizer, bom, disso aqui eu posso aprender alguma coisa? Ele é tão perfeito, ele é tão sublime. O Senhor Jesus tinha algumas características. Por exemplo, o seu assunto de conversa. Se você for olhar, ele está sempre falando do reino. O tema dele é o reino de Deus. Ele falou sobre o reino com seus discípulos. Ele disse muitas parábolas sobre o reino. O reino de Deus era o seu tema de conversação. Qual é o nosso? O reino de Deus era algo muito real para ele. O reino de Deus naquele tempo e o reino de Deus futuro. Quando ele começou a pregar, a palavra diz que o tema dele era arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Nós vemos ao longo da sua vida também que ele era profundamente familiarizado com as Escrituras. Ele cita vários livros do Antigo Testamento. Ele conhecia a palavra muito bem. A palavra era muito familiar para ele. Certamente nos seus 30 anos de silêncio, o Senhor Jesus construiu um sólido fundamento, memorizando as Escrituras. Mas talvez, irmãos, a maior característica que nós podemos receber da pessoa do Senhor Jesus, da sua humanidade, e talvez a característica definitiva, que é o traço identificador da nova humanidade que ele traz, é a sua íntima comunhão com o Pai. Este homem era alguém que vivia na presença do Pai. Ele dependia da sua comunhão com o Pai. Ele vivia debaixo de um céu aberto. O Senhor Jesus, ele não apenas tinha hábitos de comunhão, ele vivia em comunhão. Por isso ele tinha tanto discernimento do coração das pessoas. Por isso ele entendia as situações com facilidade. Por isso ele sabia como proceder. Por isso ele não era pego de surpresa em situação alguma. Leia o Evangelho de Lucas. Pegue um lápis de cor e marque as vezes que Lucas fala da vida de oração do Senhor Jesus. Ele está constantemente orando, constantemente buscando o Pai.
Ele levanta muito cedo de madrugada, porque ele sabe que as multidões vão se achegar na porta da sua casa, e ele sai antes e vai para o campo, porque ele precisa estar com seu pai. Ele se retira para os montes altos para se afastar das multidões e ter comunhão com seu pai. Existe um impulso interior no Senhor Jesus que o leva à comunhão com o Pai. E dessa comunhão, todo o resto da sua vida é extraído. Nada na vida do Senhor Jesus é resultado dele próprio. Tudo vem da comunhão com o Pai. E disso o Evangelho de João dá muito testemunho. João nos conta, por exemplo, no capítulo 5:19 de João. João 5:19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também, semelhantemente, o faz. Vocês percebem? O Filho nada pode fazer de si mesmo, senão aquilo que vir fazer o Pai. O Filho só faz aquilo que ele viu o Pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Vocês percebem, irmãos? É algo muito visual. O Senhor Jesus está em íntima comunhão com o Pai. E o Pai se move, e Ele se move. O Pai fala, e Ele fala. E só isso Ele faz. Se o Pai não se move, Ele não se move. Se o Pai não fala, Ele não fala. Meus irmãos, no deserto, o povo de Israel, quando o tabernáculo foi construído, eles foram ensinados a se mover quando a coluna de nuvem se movesse. Enquanto a coluna permanecia sobre o tabernáculo, eles ficavam acampados. Quando a coluna começava a se mover, eles imediatamente desmontavam o tabernáculo, desmontavam as suas tendas do acampamento e, segundo a ordem estabelecida por Deus, leia lá no livro de Números, eles se moviam acompanhando a nuvem. E quando a nuvem parava, eles imediatamente montavam todo o acampamento de novo. Isso não é um tipo maravilhoso? É uma figura da vida do Senhor Jesus diante do Pai. Ele nada faz de si mesmo, senão aquilo que ele vê no Pai. Uma vida dependente, gloriosamente dependente. João 7, de 6 a 8. Aqui os irmãos de Jesus querem que ele suba à festa em Jerusalém. A festa dos tabernáculos. E eles são muito francos na sua incredulidade. E eles dizem: se tu quer ser conhecido, sobe à festa. As pessoas estão lá. As pessoas vão te ver. Sobe lá. O que o Senhor Jesus diz para eles? O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. O que é isso, o meu tempo não está cumprido? O cronograma do Senhor Jesus, a agenda do Senhor Jesus está com o Pai.
Aquilo que o Pai manda, Ele faz. Os tempos do Senhor Jesus estão com o Pai. O nosso tempo, irmãos, ele está sempre presente. Nós somos donos do nosso tempo. Nós podemos fazer o que nós queremos, a hora que nós queremos. Mas a humanidade do Senhor Jesus é diferente. Os tempos dele são pautados pelo Pai. E ele sabe que naquele momento não é o momento de subir para a festa. Logo em seguida aqui a gente lê e ele sobe. A festa já começou e aí ele vai. Quando ele subiu, é porque o Pai no seu coração disse, agora é o tempo de subir. E ele foi. Dependência do Pai. Dependência da direção celestial. Meus irmãos, nós estamos falando sobre Apocalipse, sobre revelação, sobre véu removido. Quando o véu é removido, nós vemos o céu. E quando nós vemos o céu, as nossas referências mudam. Meus irmãos, nós precisamos ter o céu aberto, como o Senhor Jesus tinha. Lá em Hebreus 11, quando nós lemos sobre aqueles homens da fé da antiga aliança, nós vemos que eles creram, porque eles viram o céu. Eles viram o galardão. Eles viram a cidade que tem fundamentos. Eles viram o trono de Deus. E isso transtornou a vida deles. Quais são as tuas referências, meu irmão? Elas devem ser do céu. O Senhor Jesus vivia em comunhão com o Pai. E o tempo dele, as decisões dele, estavam nas mãos do Pai. Nesse mesmo capítulo aqui, versículo 16. Os judeus se maravilhavam do ensino do Senhor e diziam, como este sabe letras sem ter estudado? Respondeu-lhes Jesus, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. O ensino do Senhor Jesus é o ensino do Pai. Meus irmãos, o Senhor Jesus se encheu da palavra de Deus. Ele não foi negligente. Como homem, ele se encheu do Logos. Mas agora que o seu ministério começou, ele não usa esse conteúdo que ele tem de acordo com a sua própria vontade, mas segundo o céu. O ensino dele não é dele, mas é do Pai. Que maravilhosa dependência. 8,16. João 8,16. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Quando o Senhor faz os seus julgamentos, quando o Senhor julga uma situação, quando Ele analisa uma pessoa, os seus critérios não são os seus próprios pensamentos. Ele julga junto com o Pai. Ele julga a situação em comunhão com o Pai. O juízo dele não é dele próprio. É junto com o Pai. 8:28. Esse mesmo capítulo aqui, versículo 28. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Ele falava conforme o Pai. Versículo seguinte, e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre
o que lhe agrada. Nós já lemos esse versículo. O Pai estava sempre com ele. Ele sempre teve o Pai consigo. Esse é o Senhor Jesus. Esse é o homem segundo Deus. Essa é a nova humanidade. Vida de união com Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos, o Senhor Jesus, Ele podia, enquanto esteve na terra, Ele podia fazer as coisas por si próprio. Ele não deixou de ser Deus. Quando, diante da possibilidade da morte, Pilatos diz que pode libertá-lo, ele diz que poderia pedir legiões de anjos para que viessem socorrê-lo. Ele podia, mas ele escolheu viver uma vida dependente do Pai. Por quê? Porque ele queria dar essa vida dependente do Pai para mim, para ti, para todos nós. Ele escolheu viver assim. Ele escolheu a limitação. Ele escolheu a dependência do Pai. Por amor de nós. Para nos dar uma vida dependente do Pai. Essa é a nova humanidade do Senhor Jesus. No capítulo 12 de João, versículos 23 e 24, o Senhor nos diz assim: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Meus irmãos, nós somos cristãos. Os cristãos foram chamados assim pela primeira vez em Antioquia. Uma cidade na Síria, onde nenhum apóstolo foi pregar o Evangelho. Os cristãos espalhados foram lá. Até então só pregavam entre judeus, mas lá pregaram para os gentios também. E surgiu uma igreja gentia. Com judeus e com gentios. E lá em Antioquia, aquele pessoal esquisito foi apelidado de cristão. Primeira vez, em Antioquia foram pela primeira vez os discípulos chamados de cristãos. Por quê? Eles só tinham um assunto: Cristo. Cristo era a fascinação deles. A pessoa de Cristo, a obra de Cristo. Eles estavam apaixonados por Cristo. Eles queriam ser transformados à imagem de Cristo. Eles queriam ganhar vidas para Cristo. Eles queriam testemunhar do amor de Cristo. E aquele pessoal lá começou a encher deles cristão. Só fala em Cristo. Um apelido. Estamos fascinados com o nosso Senhor, irmãos. Esse Cristo que nós estamos vendo nas Escrituras tem cativado o nosso coração? Será que nós desejamos essa nova humanidade? Queremos ingressar na experiência dessa nova humanidade? A história da igreja é a história de muitas situações e contextos onde o mundo foi posto de cabeça para baixo por pessoas que quiseram viver assim.
cristãos, fascinados por Cristo, cheios de Cristo. Será que nós podemos viver essa nova humanidade? Podemos. Porque o grão de trigo, se ficar ele só, não produz fruto. Mas se ele morrer, produz muito fruto. Porque o Senhor diz isso. Porque Ele é o grão de trigo. Ele é a vida perfeita que Deus enviou a esse mundo. Ele viveu uma vida perfeita. Ele poderia voltar ao céu sem passar pela cruz. O que aconteceria se Ele fizesse isso? Nós teríamos um grande exemplo de vida. Uma vida segundo Deus. Mas uma vida que não pode nos salvar. Deus teria um filho só. O seu filho unigênito. Mas para que ele se tornasse o primogênito entre muitos irmãos, o grão de trigo teve que cair no chão, no solo, e morrer. Meus irmãos, e porque Ele morreu por ti e por mim, nós podemos viver como Ele viveu. O Senhor Jesus fez provisão por nós. Ele não apenas viveu uma vida extraordinária, mas Ele, ao final da sua carreira, Ele pegou essa vida extraordinária e a levou até uma cruz, para que morrendo, Ele pudesse nos dar vida. Essa é a finalidade do Evangelho. Provisão maravilhosa. Quando o Senhor Jesus diz na cruz, está consumado, Ele fez tudo isso. Quando nós aqui apresentamos a pessoa gloriosa do Senhor, como o propósito de Deus, como esse caráter perfeito, perfeitamente equilibrado, esse caráter que expressa o céu, que expressa o projeto original de Deus para a humanidade. Meus irmãos, Ele é inalcançável para nós, Ele é impossível para nós, mas Ele foi dado para nós. Nós recebemos a sua vida. Essa vida extraordinária habita em nós. Nós éramos ordinários, mas Ele veio nos fazer extraordinários. Ele morreu por nós. Se nós lemos a Epístola aos Romanos, e nós não vamos ler agora, ali nós vemos quão maravilhosa é essa provisão. Romanos começa com a condenação universal. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos estão debaixo da condenação. Todos estão destinados ao inferno. Não há ninguém, nenhum justo, nenhum sequer. Mas então Romanos passa para o segundo estágio, a justificação. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Cristo foi feito justiça por nós, injustos. Os nossos pecados foram perdoados. Mas não é somente a justificação. Sim, nós precisamos desesperadamente de perdão para os nossos pecados. Como nós precisamos. E como já falamos aqui, isso não é somente na salvação. Nós precisamos continuar debaixo da justificação, debaixo do precioso sangue. Cada momento, nós precisamos confessar os nossos pecados continuamente. E nós continuamos dessa forma debaixo da justiça de Deus. Mas mais do que isso, além da justificação, Romanos nos fala em reconciliação.
Justificação é a solução de um problema de falta de justiça. Injustiça, que gera condenação. Mas a reconciliação, ela nos fala de amizade com Deus. Nós fomos reconciliados com Deus pela obra de Cristo. Nós fomos feitos amigos de Deus. Nós podemos nos achegar a Ele por causa do sangue precioso. Reconciliados. Nós estávamos em inimizade contra Deus, mas agora nós somos amigos de Deus. Mais do que reconciliação ainda, santificação. Pelo Espírito Santo, pela obra da cruz do Calvário aplicada a nós, nós morremos com Ele. A sua morte é a nossa morte. Nós somos santificados. O Senhor proveu santificação. E mais ainda do que santificação, Romanos fala de glorificação. Seremos glorificados com Ele. E isso já está garantido, porque Ele fez a obra e nós cremos. Você percebe, irmão? Provisão. O Senhor fez toda a provisão para que o seu propósito se cumpra em nós. A nova humanidade, segundo Cristo. Eu gostaria de encerrar falando a respeito do tabernáculo e dos sacrifícios do povo de Israel, que tipificam a obra completa de Cristo. Nós estamos falando do testemunho de Jesus Cristo como homem aqui na terra, da sua glória terrena. Eu te glorifiquei na terra, cumprindo a obra que me designaste. Nós estamos falando da glória do Senhor aqui na terra, a glória da sua pessoa e da sua obra. Essa pessoa é gloriosa demais para nós. A humanidade do Senhor é muito diferente da nossa. Mas Ele quer nos dar a sua humanidade, para que nós experimentemos isso nas nossas vidas. Ele fez a provisão para isso. E as ofertas, os sacrifícios do povo de Israel representam a sua plena provisão. Você já estudou o livro de Levítico? O livro de Levítico talvez seja um dos livros mais desagradáveis para muitos irmãos. Difícil de ler. Você começa a ler Levítico, começa aquele monte de sacrifício. Sacrifício disso, sacrifício daquilo. Aí é ovelha, cabrito, novilho, com oferta de manjares, com libação, com não sei mais o que, holocausto, e capítulo, e passa capítulo, e aquele monte de sacrifícios. Talvez seja um dos livros menos compreendidos. Mas se você lê Levítico de 1 a 7, é um livro muito importante. Porque ali, em Levítico, nós vamos ver a completa provisão que Deus fez para nós em Cristo Jesus. Levítico, nós nem vamos ler, eu só vou citar. Capítulo 1 de Levítico fala dos holocaustos. Capítulo 2 da oferta de manjares. O capítulo 3 são os sacrifícios pacíficos. O capítulo 4 fala de sacrifícios pelos pecados. E depois lá no 7 vai haver o sacrifício pela culpa. Se nós estudarmos aqui, nós vamos ver que são 5 tipos de ofertas voluntárias.
que devem ser oferecidas a Deus. Cada uma tem as suas características. Por exemplo, o holocausto é uma oferta que ela é totalmente queimada. Os sacerdotes não tiram nada dela. O animal é sacrificado, seu sangue é derramado no altar, e em seguida esse animal é completamente queimado. Todo ele. A oferta de manjares não tem animais, né? É uma oferta de alimentos, né? Em geral, bolos, obreias, coisas feitas com farinha. Os sacrifícios pacíficos, sim, envolvem animais novamente, assim como as ofertas pelo pecado e pela culpa. Meus irmãos, cada um desses sacrifícios nos ilustra o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. O sacrifício pela culpa, que é o último dessa lista, lá no capítulo 7, fala da forma mais básica de sacrifício. A nossa necessidade por causa dos nossos pecados. Nós ofendemos a Deus, nós pecamos e nós precisamos de sacrifício. O sangue precisa ser derramado por causa dos nossos pecados. E aqui nós vemos que Cristo derramou o seu sangue uma vez para sempre e perdoou todos os nossos pecados. Não precisamos mais oferecer sacrifício. Podemos ir a Ele e confessar os nossos pecados. E Ele perdoa todos os nossos pecados. Meus irmãos, não pense que Deus não vai te perdoar, porque você repetiu um pecado 1, 2, 3, 4, 5 vezes. 70 vezes 7. Hoje de manhã nós falamos nisso, né? 70 vezes 7. Plenitude da perfeição aqui na terra. Confessa teu pecado. Ele perdoa todos os teus pecados. Não deixa de ir até Ele. Ele te recebe e perdoa todos os teus pecados. O Senhor é a nossa provisão para isso. Não há motivo algum para a nossa comunhão ser interrompida com Ele. Confessa o teu pecado, meu irmão. Sempre. Imediatamente. Quando tu percebes. De manhã, quando tu levantas. À noite, quando te deitas. Em cada ocasião no teu dia. Não deixe de confessar os teus pecados. Te mantenha em comunhão com o teu Senhor. De forma viva. Ele já proveu isso para ti. Ele deu esse recurso para ti. Essa é a oferta pela culpa. Depois a oferta pelo pecado. É uma oferta que se refere não mais aos atos pecaminosos, mas à nossa natureza pecaminosa. Nós somos pecadores por natureza. E o Senhor proveu para isso também. O Senhor proveu na sua morte na cruz, para que a nossa velha natureza fosse crucificada. Há provisão para isso. Os outros 3 sacrifícios, holocausto, manjares e oferta pacífica, se vocês lerem aqui Levítico, vocês vão ver que tem uma característica diferente. São ofertas de aroma agradável. O que quer dizer isso? Aqui já não são os nossos problemas mais que estão sendo providos pelo Senhor, mas é o seu próprio agrado. Meus irmãos, o próprio Deus provê em Cristo os meios para que Ele se agrade da nossa vida. Nós não temos nada em nós mesmos que agrade a Deus. Nada. Nada mesmo, irmãos. Mas Ele proveu. Ele proveu. A oferta pacífica. Paz. Paz com Deus, para que nós possamos ter comunhão com Ele. E quando essa oferta é oferecida, nós vemos que Cristo é a nossa paz. Cristo é aquela
paz que nós temos, de que nós nos achegamos ao Deus vivo, ao Deus santo. E não há problema algum. Ele nos acolhe, Ele nos recebe. Ele nos deseja para Ele mesmo. Oferta de manjares. Cristo, o pão da vida. Ele mesmo é o nosso alimento para nós crescermos à sua imagem e semelhança. Ele é a nossa comida. Ele se fez o nosso alimento. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Diz em João 6. E por fim o holocausto. A oferta totalmente queimada. Ela fala de Cristo oferecido na cruz, em plenitude de satisfação para o Pai. Ele é totalmente agradável ao Pai. E Ele se deu na cruz dessa forma, para que nós, crendo nele, agrademos ao Pai. Meus irmãos, essas são ofertas de aroma suave. Quando nós vemos Cristo como a nossa satisfação, nós o apresentamos diante do Pai. Nós dizemos ao Pai: Pai, eu sou um pecador, mas Tu perdoa os meus pecados. Pai, eu tenho uma natureza de serpente, pecaminosa, mas Tu fizeste provisão por mim, crucificando meu velho homem na cruz. Pai, Tu desejas comunhão comigo. Eu sou um desajustado aos Teus olhos, mas Tu fizeste provisão para a comunhão na pessoa do Teu Filho. Pai, Tu desejas que eu cresça à imagem e semelhança de Cristo. Eu não sou, mas em Cristo Tu me deste os meios para que eu me tornasse como Ele. Pai, eu não posso Te agradar em mim mesmo. Eu constantemente envergonho o Teu nome, mas o Teu Filho proveu para que eu fosse agradável a Ti, para que Tu pudesses olhar para mim e pela minha fé em Cristo, pudesses dizer: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Meus irmãos, quão grandiosa salvação nos foi dada na pessoa do nosso Senhor. Os recursos são ilimitados. Ele é insondável. E a sua salvação é insondável. Meus irmãos, o que nos resta quando nós vemos isso? Crer. Crer, olhar para o Filho de Deus e crer na sua provisão. Meus irmãos, é uma provisão maravilhosa, gigantesca, superabundante, para uma salvação gloriosa, de modo que uma humanidade nova seja expressada por nós e pela igreja. Essa é a salvação que Ele nos deu. Essa é a vida extraordinária que Ele viveu. Essa é a obra maravilhosa que Ele fez, para que nós vivêssemos como Ele. Está consumado. Isso foi o que Ele disse na cruz. Meus irmãos, a obra está feita. A obra foi feita nele. Se tu queres que essa obra seja feita em ti, não olha para ti. Não olha para ti mesmo. Olha para Ele. E vê nele tudo consumado. Crê no que Ele fez. E crê no que Ele é. Nós não vamos ver isso hoje, isso é para amanhã de manhã. Ele hoje é o nosso sumo sacerdote celestial. Ele está na glória. E Ele é aquele que torna isso tudo real e vivo para nós hoje. Olhemos para Ele. Coloquemos os nossos olhos nele. E pela fé, ingressemos nessa realidade, irmãos. Esse é um caminho maravilhoso. Uma vida extraordinária. A nova humanidade. Cristo, tudo em todos. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor,
pela tua salvação, pelo que tu fizeste naquela cruz. Senhor, a tua vida é tão grandiosa e a tua obra é tão grandiosa que nós não sabemos o que dizer. Nós só podemos te dizer, Senhor, que nós queremos a ti. Como João e André te disseram, talvez a única coisa que a gente possa dizer é isso: Senhor, onde é que podemos estar contigo? Queremos estar contigo. Queremos andar contigo, Senhor. Queremos viver a tua vida, Senhor. Senhor, abre os nossos olhos. Queremos ver a tua formosura. Queremos ser cativados por ti. Senhor, não queremos olhar para nós mesmos, nem para os nossos arredores. Queremos olhar para ti. Queremos te ver e ser transformados. Queremos experimentar a tua vida em nós. Ó Senhor Jesus, abre os nossos olhos. Nesses dias do fim, queremos ter um testemunho para dar. O testemunho de Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor. Nós te pedimos e confiamos em ti. E desde já te agradecemos. No nome do Senhor Jesus. Amém.